Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Tem coisa que a gente não conta para ninguém. Guarda no fundo do peito como se fosse vergonha, mas não é bem vergonha. É um peso que não tem nome certo na nossa língua de roça. Eu aprendi esse peso no dia que enterrei meu segundo marido, o Benedito, num cemitério de chão vermelho às margens da BR que corta o Maranhão como uma ferida que nunca fecha direito. No enterro da minha mãe, muitos anos antes, disseram que eu não tinha sentimento. Era mentira. Eu tinha tanto sentimento que não cabia mais em mim. E o que não cabe, a gente segura. A gente segura ou derrama. E derramar na frente dos outros nunca foi coisa que eu soube fazer. Então aprendi a segurar. Aprendi quando perdi o Gilmar, meu primeiro marido, que foi embora de repente, sem dar aviso, sem despedida. Uma parada no coração, disseram, como se o coração fosse uma máquina que para e pronto. Aprendi quando perdi o meu Hélio, meu filho mais velho, que morreu devagar na minha frente e eu fiquei ali, de pé, segurando a mão dele e fingindo que Deus ia mudar de ideia na última hora. Aprendi quando perdi o Benedito, que era teimoso como mula presa em atoleiro, e que eu amava com aquele amor cansado de quem já passou por muito, um amor que é mais cumplicidade do que chama, mais costume do que novidade, e que dói tanto quanto qualquer outro quando vai embora. No dia do enterro do Benedito, o sol estava naquele ponto do meio da tarde que não tem sombra para ninguém. Aquele calor seco do Maranhão que faz a poeira vermelha ficar parada no ar, como se até o vento estivesse com pena de soprar. Eu fiquei em pé do começo ao fim. Não me sentei, não chorei, não desmanchei. Minha filha Nair ficava me olhando de lado, com aquele jeito preocupado que ela tem, que herdou do pai. Meu filho Elton ficou do outro lado, rígido, tentando parecer mais velho do que os seus 20 anos. A terra caiu sobre o caixão com um som que não tem como descrever para quem nunca ouviu. É um som que fica. Fiquei sozinha com os 2 filhos, 2 contas vencidas, uma geladeira que gelava menos do que prometia e uma dívida no mercadinho do seu Raimundo que eu pagava aos poucos, com vergonha, colocando trocado a trocado no balcão como quem conta pecado. Teve dia que eu fingi que já tinha comido só para que eles pudessem repetir o prato. Não era heroísmo, era o que a situação mandava. A solidão tem fome e essa fome não espera. Eu trabalhava de doméstica na casa da dona Conceição, limpando banheiro e passando roupa de cama bordada que eu nunca teria em casa, e ia embora todo dia com o ônibus das 6 da tarde, com as mãos cheirando a produto e os pés doendo de ficar de pé o dia todo. Não me via como vítima, não. Vítima espera ser salva, e eu tinha parado de esperar coisa do destino faz muito tempo. Eu só continuava. Um dia atrás do outro, sem glamour, sem esperança em excesso. Só a teimosia ordinária de quem não tem outra escolha. Foi numa quinta-feira que o telefone tocou. Eu estava passando uma calça do filho do seu Raimundo, engomada, com vinco, quando o celular vibrou no bolso do avental. Número desconhecido, de fora do estado. Eu deixei passar. Tocou de novo. Na terceira vez, atendi com um jeito ríspido que eu uso quando estou com o ferro quente na mão. A senhora é Valdirene Matos Pereira, filha de Hermínia Matos, doutora Sueli, advogada. Voz de cidade, de gente que fala rápido e espera que você acompanhe. Ela falou de um avô que eu mal conhecia, Onofre, irmão mais velho da minha mãe, que morou a vida inteira numa fazenda no interior do Piauí, e que nunca foi de carta, de visita, de aparição. Um homem que existia mais como referência do que como pessoa real na minha cabeça. Onofre havia morrido e deixou tudo para mim. Tudo o que é? Eu perguntei, com o ferro ainda na mão, o vapor saindo. Um sítio, 412 alqueires no município de Cristalândia do Piauí. Casa, galpão, poço artesiano e... Ela fez uma pausa.
Uma carta para a senhora. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a calça do filho do seu Raimundo por uns 3 minutos sem fazer nada. Gente como eu não herda. Gente como eu só perde. Mas não era engano. A doutora Sueli mandou os documentos por e-mail e eu li no celular, em pé na fila do banco, repetindo cada parágrafo 2, 3 vezes, como se as palavras fossem mudar de sentido se eu olhasse de novo. A carta de Onofre estava junto dos documentos, escaneada, com uma letra de quem aprendeu a escrever tarde, letra grande e inclinada, que ocupava a página toda, como se cada palavra custasse esforço. Valdirene, eu te acompanhei de longe. Sei o que você perdeu. Sei que você ficou em pé quando não tinha motivo. Essa terra me salvou a vida uma vez. Pode ser que ela faça o mesmo por você. Mas eu preciso te avisar uma coisa. Nem tudo que eu deixei lá está à vista. Essa última frase me incomodou de um jeito que não passou nem depois de semanas. Nem tudo que eu deixei está à vista. O que significa isso vindo de um homem morto? Eu tinha o plano claro na cabeça quando peguei o ônibus com meus 2 filhos numa madrugada de setembro. Ia até lá, ia ver o que tinha para ver, ia chamar um corretor e ia vender. Pagar as dívidas, respirar um pouco, continuar a vida do jeito que sempre foi. Difícil, mas conhecido. Difícil, mas meu. O ônibus andou 12 horas. Parou em cada cidade pequena do trajeto, naquelas paradas de beira de estrada, onde desce um, sobe 2, e o motorista aproveita para tomar café no botequim de esquina. Eu fui dormindo e acordando com o rosto encostado na janela, vendo o Maranhão virar Piauí. A paisagem mudando de verde escuro para uma cor mais árida, o mato mais baixo, o céu mais aberto, o sol mais pesado. Elton ficou de fone no ouvido o tempo todo. Nair ficou fazendo perguntas que eu não tinha resposta. Mãe, como vai ser a casa? Não sei. Tem energia elétrica? Não sei. E internet? Eu olhei para ela. Nair, tá bom. Quando o ônibus parou na cidade de Cristalândia e eu desci com as 2 malas no asfalto quente, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro. Aquele cheiro de terra seca com um fundo de algo vegetal, capim, madeira velha. Qualquer coisa que a chuva não tinha molhado fazia muito tempo. O sol batia de frente e a calçada refletia o calor para cima como um forno de barro. Um homem chamado Teófanes nos levou até o sítio na caminhonete velha. Falou pouco, só assentiu com a cabeça quando eu disse o nome da propriedade. O rancho do seu Onofre, ele disse, e não acrescentou mais nada. Fizemos 15 quilômetros de estrada de chão. A poeira vermelha entrava pela fresta da janela e pousava nos braços da Nair como um talco fino. Elton encostou a testa no vidro e ficou olhando o pasto passar. O capim estava amarelado, quase branco em alguns trechos, balançando devagar com um vento raso que não refrescava nada. Quando o Teófanes parou a caminhonete e apontou com o queixo para frente, eu desci e fiquei olhando. A casa era de adobe, paredes grossas que já tinham sido brancas e agora tinham a cor do tempo, um bege desbotado com manchas de umidade em cima. O telhado de barro tinha 2 pontos de telha quebrada. A madeira da janela da cozinha estava podre na parte de baixo. O quintal era grande, tomado por capim e mato, com um pé de manga no canto que estava carregado, as frutas amarelas pingando sobre a sombra. No meio do terreiro havia um poço, coberto com uma tampa de madeira grossa amarrada com uma corda. Velho, muito velho. Meus filhos correram para dentro da casa como se já fossem daquele lugar. Eu ouvi Nair gritando de dentro. Mãe, tem um fogão de lenha! E ouvi Elton rindo de alguma coisa que eu não vi. Eu fiquei parada no terreiro, olhando para o poço. Tinha algo naquele silêncio. Não era silêncio vazio, era um silêncio que respirava, que tinha camadas, que guardava coisa. O tipo de silêncio que a gente encontra em lugares que viveram muito e ainda não esqueceram. O Teófanes já tinha ido embora.
O sol estava caindo devagar atrás da linha do pasto, pintando o céu de um laranja que eu não via fazia tempo. A sombra da casa se esticava pelo chão vermelho até quase tocar o poço. Eu fiquei ali até o escuro começar a vir, pensando que podia vender tudo, pensando que podia ir embora, pensando na última frase da carta: nem tudo que eu deixei está à vista. A primeira noite no rancho do seu Onofre foi a mais comprida da minha vida. Não é força de expressão, não. Eu já tive noites difíceis, noite de velório, noite de hospital, noite de choro que não termina. Mas aquela noite tinha uma qualidade diferente. Era um silêncio que a gente não está acostumado quando vem de cidade, mesmo de cidade pequena como a nossa. Lá tem cachorro latindo, tem vizinho com televisão alta, tem o barulho do caminhão que passa cedo na rua. Ali no rancho, quando a noite fechou de vez, o silêncio foi tão completo que eu ouvi meu próprio coração. E ouvi outra coisa, não logo. Primeiro eu precisei arrumar o que tinha para arrumar. A casa por dentro estava mais preservada do que a fachada prometia. O Onofre devia ter alguém que cuidava, ou ele mesmo cuidava até pouco antes de morrer, porque o piso de cimento estava varrido, as paredes sem teias de aranha pesadas, e no quarto dos fundos tinha um colchão enrolado em plástico que a Nair abriu com aquele entusiasmo dela que às vezes me cansa e às vezes me salva. Elton achou um lampião a gás no galpão e trouxe para dentro. Jantamos o que tínhamos trazido na bolsa: pão, sardinha, biscoito, sentados no chão da cozinha, porque não tinha mesa ainda. Ou se tinha, eu não tinha encontrado. A Nair falou o tempo todo animada com as descobertas da casa, com o fogão de lenha, com o pé de manga no quintal. O Elton ficou quieto, mastigando devagar, olhando para o lampião. Depois que eles foram dormir, eu fiquei. Sento na soleira da porta dos fundos com um copo de água morna e olhei para o terreiro escuro. A lua estava por trás de uma nuvem fina, dando uma luz difusa que tornava tudo cinza e sem contorno preciso. O capim balançava um pouco. Os grilos faziam aquele som de fim de noite que parece uma oração coletiva. Aquele chiado constante e cheio que enche o ar do campo como água enchendo um cântaro. E então eu ouvi uma batida, lenta, regular, toque, toque, toque. Eu me levantei devagar sem fazer barulho. O coração foi para cima, mas eu segurei. Já disse que aprendi a segurar. Fiquei escutando com o corpo todo. Aquele jeito de escutar que a gente usa quando não quer que o barulho que está fazendo atrapalhe o barulho que está tentando ouvir. Toque, toque. Vinha do terreiro, da direção do poço. Eu peguei o lampião, virei a chama um pouco mais alta e fui. O chão estava frio debaixo dos pés descalços. Eu tinha esquecido de calçar sandália. A grama baixa do terreiro estava úmida de sereno. Andei devagar, com o lampião na frente, vendo a sombra do poço crescer conforme eu me aproximava. A tampa estava fechada. A corda estava enrolada igual a como eu tinha visto de tarde. Não tinha nada diferente, nada fora do lugar, nada que justificasse o barulho. Mas o barulho tinha parado exatamente quando eu cheguei perto. Fiquei ali por uns 2 minutos, escutando. Só os grilos, só o vento baixo no capim, só o meu próprio hálito saindo devagar. Voltei para dentro. Deitei no colchão ao lado da Nair. Fechei os olhos. É o vento, eu pensei. É algum animal. É a madeira velha trabalhando. É o que os lugares abandonados fazem de noite. Mas levei um bom tempo para dormir. De manhã cedo, antes dos filhos acordarem, eu fui examinar o rancho com calma. A luz da manhã no Cerrado Piauiense tem uma qualidade que eu não sabia que existia. Ela não aparece de uma vez. Vai chegando devagar, primeiro uma claridade no horizonte que é quase branca, depois um dourado que vai esquentando, depois o sol de fato, forte e direto, sem pedir licença. Nessa meia luz do começo, o rancho parecia diferente, menos abandonado talvez, mais esperando. Fui pelo terreiro primeiro. Dei uma volta completa em volta do poço sem chegar perto.
Olhei de longe, como quem avalia uma coisa sem querer comprometer com a aproximação. A tampa de madeira era velha, mas sólida, tábuas grossas pregadas juntas, com uma argola de ferro enferrujada no centro. A corda que amarrava estava ressecada, mas inteira. Depois fui para o galpão. Era um galpão comprido, de madeira de lei, que o tempo tinha enegrecido, mas não tinha vencido. Cheirava a terra seca, a couro velho, a um fundo de óleo de máquina. Tinha ferramentas enferrujadas, penduradas nas paredes, enxadas, facões, uma foice, uma alavanca comprida. No fundo, prateleiras de madeira com latas, potes, cordas enroladas. Tinha uma sela pendurada num gancho que devia estar ali faz 30 anos, o couro rachado e duro. Foi na última prateleira, no canto mais fundo e mais escuro do galpão, que eu vi a caixa. Uma caixa de madeira escura do tamanho de um caixote de fruta com tampa encaixada sem trinco. Puxei devagar, com a cautela que a gente tem quando não sabe o que vai encontrar. E madeira estava fria e um pouco úmida por baixo, como se ficasse no chão às vezes. Abri. Tinha papéis dobrados. Tinha um rosário de madeira escura, contas grandes, de alguma madeira que eu não reconheci, com um crucifixo de bronze oxidado. Tinha uma fotografia em preto e branco, desbotada, de um homem que eu não reconheci de imediato, mas que tinha qualquer coisa no olho que me puxou. Tinha um vidro pequeno lacrado com cera vermelha que eu não soube dizer o que continha. Um líquido escuro que não se movia quando eu inclinei o vidro. E tinha um envelope, grosso, com meu nome escrito na frente de uma letra que não era a mesma da carta que a doutora Sueli tinha escaneado. Era outra mão, uma letra menor, mais cuidadosa, como quem tinha mais prática com papel e caneta. Eu sentei no chão do galpão, com a poeira no nariz e a luz da manhã entrando pela fresta da porta. E abri. A carta era longa. 3 páginas, frente e verso, escritas com aquela letra miúda e aplicada. Eu li devagar, com o tipo de atenção que a gente reserva para as coisas que vai guardar. Era do Onofre, mas um Onofre diferente do da primeira carta. Este estava contando, estava explicando, como se tivesse esperado a vida inteira para falar com alguém que entendesse. Ele escrevia que tinha chegado naquele rancho 50 anos atrás, sozinho, depois de uma perda que ele não nomeava, mas que pesava em cada linha da carta. Que tinha encontrado a terra como encontro, não como compra, não como herança, mas como uma coisa que te escolhe antes de você escolher ela. Que tinha passado os primeiros meses duvidando de tudo, querendo ir embora, sentindo um peso que não era cansaço de corpo, mas de outra coisa, que foi o poço que mudou tudo. Valdirene, ele escrevia, e eu senti um arrepio quando li meu nome ali naquela letra cuidadosa. O poço não é só poço. Você vai entender o que eu quero dizer quando chegar a hora. Não force. Não cubra mais do que já está coberto. E não desça antes de estar pronta. Não desça antes de estar pronta. Eu dobrei a carta com cuidado e coloquei de volta no envelope. Fiquei olhando para o caderno que estava embaixo dos papéis. Um caderno de capa dura, preta, com as bordas gastas. Anotações do Onofre. Datas, anotações sobre chuva e seca, sobre o solo, sobre plantio, e no meio, de vez em quando, frases soltas que não eram sobre agricultura. Frases que eu não entendi naquele momento, mas que fiquei carregando comigo como pedras pequenas no bolso. O poço sabe o que você veio buscar antes de você saber. Não pergunte ao poço o que você não quer ouvir. Tem coisas que afundam e não chegam ao fundo. Fechei o caderno. Lá fora, ouvi a Nair chamando. Mãe, como acende esse fogão? Levantei, sacudi a poeira da saia, saí do galpão, mas carreguei o caderno comigo. Nos 3 dias que se seguiram, eu tentei me comportar como alguém que estava só de passagem. Arrumei o que precisava ser arrumado para que a casa ficasse habitável, enquanto a gente esperava o corretor que eu ia ligar logo, que eu ia ligar depois.
Elton foi com o Teófanes até a cidade buscar mantimento e voltou com sacola pesada e um jeito diferente no olhar. Alguma coisa no caminho ou na cidade tinha feito ele pensar. Nair descobriu que o pé de manga tinha companhia. Um pé de goiaba no fundo do quintal e um pé de acerola encostado na cerca dos fundos. E passou uma tarde inteira colhendo fruta com a barra da camiseta virada para cima. Eu observei o rancho. Era isso que eu estava fazendo. Eu entendi depois. Não estava reformando, não estava plantando, não estava tomando decisão. Estava observando. Do jeito que a gente olha para um rosto desconhecido, tentando encontrar alguma coisa familiar. O capim do pasto estava amarelado, mas a terra embaixo era vermelha e escura, densa, o tipo de terra que guarda a umidade mais fundo. Eu enfiei o cabo da enxada que achei no galpão para ver. A resistência que a terra deu me disse alguma coisa, não sei o que exatamente. O Onofre tinha rabiscado no caderno sobre um tipo de cultivo que ele chamava de consórcio. Feijão com milho com abóbora, do jeito antigo, que ele dizia que naquela terra dava resultado diferente do comum. Eu não entendia de lavoura, mas entendia de persistência, e às vezes é a mesma coisa. À tarde do terceiro dia, a chuva veio. Veio do nada, como chuva de cerrado tem o costume de vir. O céu estava limpo até o meio da tarde, daquele azul profundo e absoluto que parece pintado. Depois apareceu uma nuvem lá no norte, depois outra, depois o vento mudou de direção e o cheiro mudou. Aquele cheiro de chuva chegando, terra seca prestes a receber, um cheiro que é quase promessa. Quando a chuva caiu, caiu de uma vez. Eu estava no terreiro, não me mexi. Deixei a chuva me pegar, deixei a água fria descer pelo cabelo, pela nuca, pelos ombros. Fechei os olhos. Ouvi a chuva batendo no telhado de barro, com aquele som cheio e ritmado que é diferente de qualquer outro. Ouvi a água escorrendo pela calha, caindo no barril que Elton tinha colocado no canto. E ouvi, por baixo de tudo, aquele barulho de novo. Toque, toque, toque. Dessa vez não era noite, era tarde de chuva forte, com trovão longe e relâmpago branco no horizonte. E o barulho vinha do poço. Eu tinha certeza agora, não era dúvida, não era minha imaginação cansada. Eu caminhei até o poço com a chuva caindo. Pus a mão na tampa molhada. A madeira estava vibrando. Levemente, como se alguma coisa lá dentro estivesse batendo de baixo para cima. Não com força, não com desespero, mas com uma regularidade que parecia intencional. Toque, toque. Mãe! Era o Elton na soleira da porta, me olhando com aquela cara de quem não sabe se grita ou vai buscar. Entra pra dentro, mãe. Vai cair raio. Eu tirei a mão da tampa. Olhei pro poço uma última vez. Entrei. Mas enquanto eu entrava, eu olhei para trás uma vez. E na superfície molhada da tampa de madeira, onde minha mão tinha pousado, eu vi alguma coisa que fez meu estômago virar. Uma marca. Como se alguém tivesse desenhado com o dedo na madeira molhada, de dentro para fora. Um círculo, com uma linha no meio. Eu pisei. A chuva bateu forte e escorreu pela tampa e a marca sumiu. Mas eu tinha visto. Eu tinha visto. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, eu abri o caderno do Onofre na página que eu tinha marcado com a dobra do dedo e li de novo. Tem coisas que afundam e não chegam ao fundo. Fiquei olhando para aquela frase por um longo tempo, com o lampião fraquejando na mesa ao lado. Depois, fechei o caderno, me deitei e resolvi uma coisa. Não ia ligar para o corretor. Ainda não. Primeiro, eu precisava entender o que o Onofre tinha deixado que não estava à vista. E o único lugar que eu ainda não tinha olhado de perto era o único lugar que tinha me chamado desde o primeiro momento. O poço. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Não foi decisão, foi o corpo. Aquele tipo de acorde abrupto que acontece quando alguma coisa dentro da gente está resolvida antes mesmo da cabeça saber. Eu abri os olhos no escuro e já sabia o que ia fazer. Fiquei deitada por uns 2 minutos, ouvindo a respiração da Nair ao lado, aquela respiração mansa de quem dorme sem culpa.
E depois me levantei sem fazer barulho. Calcei a sandália dessa vez. Peguei o lampião. Peguei o caderno do Onofre e fui pro terreiro. O céu ainda estava roxo escuro no poente e cor de cinza sujo no nascente. Aquela hora, entre a noite e a manhã, que não pertence nem a uma nem a outra, que tem um silêncio diferente do silêncio da madrugada e diferente do silêncio da manhã. Os grilos tinham parado, os pássaros ainda não tinham começado, o mundo estava em suspensão. Eu andei até o poço com passada firme. Parei na beira. Pus o lampião no chão. Abri o caderno na última página que tinha a anotação do Onofre. Uma página que eu tinha relido 3 vezes na noite anterior, mas que eu precisava ver de novo. Ali, perto do poço, como se a proximidade fosse fazer as palavras fazerem mais sentido. Ele escrevia assim nessa última página, com uma letra que era diferente das outras. Menor, mais trêmula, como quem escrevia com pressa, ou com mão que já não obedecia bem. O poço foi o primeiro. Antes da casa, antes do galpão, antes de qualquer coisa que eu construí aqui, o poço já estava. Eu não sei quem abriu. Ninguém sabe. Os mais velhos da cidade dizem que sempre esteve, que a terra deu o poço antes de dar tudo mais. Eu desci uma vez, só uma vez, e o que eu vi lá embaixo não era água, era memória. Era a memória da terra. Depois disso eu nunca mais fui. Tampei, amarrei e pedi para Deus que a pessoa certa soubesse o que fazer com o que está lá. Eu fechei o caderno. Olhei para o poço. A tampa de madeira estava diante de mim, com a argola de ferro enferrujada no centro e a corda ressecada amarrada por cima. À luz do lampião, a madeira tinha um tom avermelhado que de dia parecia cinza. As tábuas eram largas, de uma madeira densa, do tipo que não apodrece fácil, madeira de lei cortada de árvore velha. Pus a mão na argola. O ferro estava frio, mais frio do que o ar da madrugada justificava. Eu puxei. A tampa era pesada. Tive que usar os 2 braços, inclinar o corpo para trás e puxar com o peso todo. Ela saiu com um som, não um rangido, não um estrondo, mas um som baixo e longo, como um suspiro saindo de um lugar fundo, como se o poço estivesse soltando um ar que tinha guardado por muito tempo. O cheiro veio junto. Não era cheiro de podre, não era cheiro de mofo, não era o cheiro que eu esperava de água parada em lugar fechado. Era um cheiro de terra molhada e funda, de pedra úmida, de alguma coisa vegetal e mineral ao mesmo tempo. Um cheiro limpo, mas antigo, como o cheiro que sai quando a gente abre um baú que ficou fechado por décadas, mas que foi guardado com cuidado. Eu me ajoelhei na beira e olhei para dentro. O que eu vi primeiro foi o meu próprio rosto. A água estava lá embaixo, quieta como espelho, refletindo a luz fraca do meu lampião e o roxo do céu acima de mim. Não dava para calcular a profundidade de olho. A parede do poço era de pedra seca, pedra sobre pedra sem argamassa, do jeito que os antigos sabiam fazer, e descia pela escuridão além do que minha luz alcançava. Mas a água estava ali, escura e quieta e viva ao mesmo tempo. Fiquei olhando, e foi então que aconteceu o primeiro momento de verdade. A água se moveu. Não como se uma pedra tivesse caído, não como se um animal tivesse passado. A água se moveu de dentro para fora como um pulso. Uma ondulação suave que começou no centro do reflexo e foi se abrindo em círculos, até sumir na parede de pedra. Como se o poço tivesse batido o coração uma vez. Eu recuei. Não caí porque meu joelho estava firme no chão, mas o corpo foi para trás, sozinho. Aquele recuo involuntário que o medo faz antes da razão conseguir argumentar. O coração disparou. As mãos foram para o chão para me segurar e a pedra fria embaixo dos dedos me trouxe de volta. A sensação física, concreta, de estar ajoelhada num terreiro de terra no Piauí às 5 da manhã. Respirei fundo. Olhei de novo. A água estava quieta. O meu rosto me olhava de volta de dentro do reflexo. Cabelo solto,
olhos arregalados, uma mulher de 57 anos ajoelhada na beira de um poço antigo no escuro. E então eu via outra coisa. Do lado da parede de pedra, na parte interna do poço, a uns 2 metros abaixo da borda, fora da água, na pedra seca, havia alguma coisa presa na pedra. Uma forma escura, comprida. Não era pedra, era madeira. Uma espécie de prateleira ou suporte encaixado entre as pedras, e em cima desse suporte havia um objeto. Eu precisava descer. Agora eu preciso ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou mulher de aventura. Nunca fui. Sou mulher de trabalho, de cozinha, de conta para pagar e filho para criar. Não sou corajosa do jeito que livro e filme colocam. Sou corajosa do jeito ordinário, do jeito que não tem outro remédio. E naquele momento, ajoelhada na beira do poço com o dia ainda não nascido, eu senti um medo tão físico que fez minha boca secar completamente. Mas não fui embora. Fui buscar a escada. No galpão tinha uma escada de madeira comprida, daquelas de 2 pés que os antigos usavam para subir em árvore e em telhado. Arrastei até o poço sozinha, o peso me curvando para um lado, a madeira rangendo. Encostei a escada dentro do poço, apoiando as pontas na borda. Testei o peso com o pé primeiro. A madeira estava firme. Desci, degrau por degrau, com o lampião pendurado no braço dobrado, iluminando a parede de pedra que passava pela minha frente. O cheiro foi ficando mais forte conforme eu descia. Mais terra, mais pedra, mais daquele fundo antigo que não tinha nome certo. O frio também foi aumentando. Não o frio do vento, um frio de profundidade, de lugar que o sol nunca alcança. Quando cheguei na altura do suporte de madeira, parei, prendi a respiração. Com uma mão, segurei o degrau acima. Com a outra, aproximei o lampião. Era uma caixa de lata, pequena, do tamanho de uma lata de biscoito, com tampa de pressão. Estava presa no suporte com um arame enrolado, firme, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado e com intenção de que ficasse. Eu soltei o degrau por 1 segundo, só 1 segundo, e peguei a caixa. O arame estava enferrujado, mas cedia. Trabalhei com os dedos, com aquela paciência de quem já desamarrou coisa muito mais difícil na vida, até soltar. A caixa veio para minha mão. Era mais pesada do que eu esperava, e foi então que a escada escorregou. Não caí no poço. Preciso dizer isso logo porque a Nair, quando soube depois, ficou branca como parede caiada, e eu não quero causar esse efeito em mais ninguém. Mas a escada escorregou. A ponta de baixo cedeu no chão de pedra úmida do fundo do poço. Deslizou uns 20 centímetros para a lateral. E eu perdi o equilíbrio por um instante que pareceu 10 anos. Meu braço bateu na parede de pedra. A lata saiu da minha mão e ficou pendurada pelo arame que ainda estava preso no meu pulso. O lampião balançou e, por 1 segundo, eu vi a minha sombra enorme e torta na parede de pedra. Segurei, os 2 braços no degrau, o corpo prensado contra a escada. O coração na garganta batendo tão forte que eu ouvia dentro da cabeça. Fiquei parada por um tempo que não sei medir. Depois subi. Subi devagar, com a lata pendurada no pulso, sem soltar o degrau até ter os 2 pés no chão do terreiro. Quando senti a terra firme debaixo da sandália, sentei ali mesmo no chão, com a costa encostada no borde do poço, e fiquei respirando. O céu tinha ficado mais claro, roxo mais claro, quase azul. O primeiro pássaro tinha começado lá longe, um pio agudo e repetido que vinha do pé de manga. Eu olhei para a lata na minha mão. Abri. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um maço de dinheiro velho, cédulas antigas de R$1 que não circulava mais, atadas com um elástico ressecado que partiu quando eu toquei. Não eram muitas notas, e de qualquer forma não valiam mais nada como dinheiro. Mas o Onofre as tinha guardado ali, e eu não ia jogar fora antes de entender por quê. A segunda era uma fotografia,
colorida, mas com aquelas cores passadas dos anos 80, levemente alaranjadas, que fazem tudo parecer que foi tirado numa tarde quente. Mostrava um homem e uma mulher em frente à casa. A mesma casa. Reconheci a janela torta da cozinha. O homem eu não conhecia, mas tinha qualquer coisa no rosto que me lembrava a fotografia em preto e branco que tinha achado na caixa do galpão. A mulher eu conheci. Era minha mãe. Jovem. Muito jovem. Devia ter uns 20 anos, talvez menos. De cabelo preso, com um vestido de chita azul, rindo de um jeito que eu nunca tinha visto na minha mãe adulta. Um riso solto, inteiro, do tipo que sai quando a gente está em lugar que se sente pertencer. Minha mãe tinha estado aqui, minha mãe tinha conhecido esse lugar e nunca tinha me contado. A terceira coisa na lata era um papel dobrado, pequeno, quase um bilhete. Letra do Onofre, a letra trêmula das últimas páginas do caderno. Hermínia esteve aqui. Ela foi embora, mas prometeu que voltava. Nunca voltou. Mas eu sempre soube que alguém da família ia voltar. A terra espera. O poço guarda. Quando você ler isso, já é hora. Eu dobrei o papel. Olhei para o céu que estava abrindo devagar em cima de mim. Minha mãe tinha prometido voltar e não tinha voltado. E eu tinha voltado no lugar dela, sem saber. Mãe? A voz da Nair veio da soleira da porta, ainda com sono, cabelo bagunçado, olhando para mim sentada no chão do terreiro com uma lata velha na mão. O que você está fazendo aí? Eu olhei para a filha. Olhei para a fotografia na minha mão. Olhei para o poço atrás de mim. Estou conhecendo a família, eu disse. Ela me olhou com aquele jeito dela. Tá bom, ela falou. Eu vou fazer café. E entrou. Eu fiquei mais um pouco sentada no terreiro frio da manhã, com a fotografia da minha mãe jovem, rindo num lugar que ela nunca me contou que conhecia, e senti alguma coisa se mover dentro do meu peito. Não era medo. Era alguma coisa que eu não sentia fazia muito tempo. Era vontade de ficar. Foi na segunda semana que o homem apareceu. Eu estava no pasto com o Elton, tentando entender o que o Onofre tinha escrito no caderno sobre o consórcio de plantio, quando ouvi o barulho do carro na estrada de chão. Um barulho alto, de motor forçado, de quem dirige rápido em lugar que não pede pressa. A poeira vermelha subiu antes de eu conseguir ver o veículo. Uma nuvem larga e baixa que ficou suspensa no ar seco como um aviso. Era uma caminhonete branca, nova. Daquelas que a gente vê na cidade e sabe que não pertence à roça. Limpa demais, rodas grandes demais, vidro escuro demais. Parou na frente do portão do rancho. Desceu um homem. Alto, uns 50 anos, camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo, calça de tecido escuro, sapato que não era de quem trabalha na terra. Chapéu de couro na cabeça, esse era o único detalhe que tentava combinar com o lugar, mas não combinava. Era chapéu de decoração, não de sol. Atrás dele, desceu outro. Mais novo, mais largo, com uma cara fechada de quem foi trazido para intimidar e sabe disso. Eu disse para o Elton ficar onde estava e fui até o portão. O homem alto se chamava Aristarco Moura Leal. Ele disse o nome completo, devagar, do jeito que gente que tem nome pesado tem costume de dizer, deixando cada parte pousar antes de continuar. Estendeu a mão. Eu apertei. A mão dele era mole. Mão de quem assina papel, não de quem carrega peso. A senhora é a Valdirene? Ele perguntou, com um sorriso que ficava só nos dentes, não chegava nos olhos. Sou. Ótimo. Vim resolver um assunto que deveria ter sido resolvido antes de a senhora se instalar aqui. Ele disse instalar com um tom que me incomodou, como se eu fosse um móvel posto no lugar errado. Tirou uma pasta de couro da caminhonete, abriu. Tinha papéis dentro, muitos papéis, com carimbo, com assinatura, com aquele visual de coisa oficial que intimida quem não está acostumado com cartório. Eu sou o sobrinho neto do finado Zacarias Moura Leal, ele disse. O senhor Zacarias foi o antecessor do seu Onofre nessa propriedade.
e há um processo em andamento que questiona a legalidade da transferência dessa terra para a família do seu Onofre, o que significa que a transferência para a senhora também está questionada. Ele falou isso com a voz tranquila de quem já ensaiou várias vezes. Eu olhei para ele. Olhei para o homem largo atrás dele. Olhei para os papéis. Eu posso ver esses documentos? Eu perguntei. Ele hesitou. Só um segundo, mas eu vi. São cópias. Fica com a senhora. O processo já está na vara civil de Teresina. Ele fechou a pasta e me entregou as cópias. Meu conselho é que a senhora procure um advogado e considere uma saída amigável. Eu tenho interesse em adquirir a propriedade pelo valor de mercado. Pago bem, pago rápido. Quanto? Eu perguntei. Ele disse um número. Era dinheiro. Era dinheiro de verdade. Suficiente para pagar as dívidas, para alugar um lugar decente em São Luís, para começar alguma coisa. Eu senti o número pousar em cima do meu cansaço como uma manta quente. E foi exatamente por isso que desconfiei. Gente que oferece rápido e oferece bem tem pressa. E gente com pressa tem motivo para ter pressa. Eu aprendi isso com o Benedito, que desconfiava de toda barganha fácil. Valdirene, quando o negócio vem fácil demais, é porque alguém já tirou a parte difícil antes de te mostrar. Eu vou precisar ler os documentos, eu disse, e falar com a minha advogada. Ele assentiu com aquele sorriso de dente. Claro, mas não demore muito, dona Valdirene. Processo na justiça é coisa demorada e cara. E enquanto isso a senhora fica numa situação delicada. Ele olhou para o rancho, para o galpão, para casa, como quem está calculando o valor de demolir e reconstruir. Depois olhou para o poço, e foi a primeira vez que eu vi a expressão dele mudar de verdade. O sorriso escorregou um pouco, só um pouco, mas eu vi. Aquele olhar pousou no poço coberto e ficou ali por uns 3 segundos longos, com uma expressão que não era cobiça nem curiosidade. Era reconhecimento, como se ele soubesse o que era aquilo. Até logo, dona Valdirene, ele disse, e voltou para a caminhonete sem esperar resposta. O homem largo me olhou uma última vez antes de entrar. Não disse nada, não precisou. A caminhonete saiu levantando poeira e sumiu na estrada. Eu fiquei parada no portão até a poeira assentar. Naquela tarde, eu li cada papel da pasta 3 vezes. Sentada na mesa que o Elton tinha achado no quarto dos fundos e arrastado para a cozinha, com um copo de água ao lado e o caderno do Onofre aberto na mesa também, fui lendo e comparando. Não entendia de lei. Nunca precisei entender. Mas entendia de lógica, e os papéis do Aristarco tinham um cheiro de coisa forçada. As datas não batiam direito. Tinha um documento que citava uma transferência de propriedade do Zacarias para o Onofre, que o Aristarco chamava de irregular. Mas a data desse documento era anterior ao outro documento que ele mesmo tinha incluído na pasta, que citava uma decisão judicial favorável ao Onofre. Ou ele tinha colocado os papéis sem ler direito, ou estava apostando que eu não ia perceber. Liguei para a doutora Sueli. Ela atendeu na segunda chamada. Eu falei tudo. O homem, os papéis, o número que ele tinha oferecido. Ouvi o silêncio dela do outro lado. Aquele silêncio de quem está pensando rápido. Esse processo existe, ela disse por fim. Mas é fraco, muito fraco. O testamento do seu Onofre é sólido. A documentação está em ordem. Isso aqui é intimidação, dona Valdirene. É a primeira cartada de quem quer que você saia sem precisar ganhar na justiça. Por que ele quer tanto essa terra? Eu perguntei. Não sei ainda. Mas vou descobrir. Ela fez uma pausa. A senhora vai ficar lá? Eu olhei pela janela da cozinha. O sol estava indo embora devagar, pintando o céu de laranja queimado acima do pasto amarelado. A sombra do poço se esticava pelo terreiro. Vou, eu disse. Mas a noite que se seguiu foi a mais pesada que eu passei no rancho. Não foi por causa do Aristarco, não diretamente.
Foi porque alguma coisa naquele encontro tinha remexido em mim de um jeito que eu não sabia nomear ainda. Aquele olhar dele pro poço, aquele reconhecimento que eu tinha visto no rosto dele antes que ele conseguisse esconder. Aquilo ficou comigo como espinho que entrou fundo demais para tirar com os dedos. Depois do jantar, depois que Nair e Elton foram dormir, eu sentei no terreiro com o caderno do Onofre. Fui para as páginas do meio, onde as anotações sobre o plantio se misturavam com as frases soltas que eu tinha achado estranhas na primeira vez que li. Reli com mais atenção agora, procurando alguma coisa que eu talvez tivesse passado por cima. E encontrei. Numa página que tinha uma dobra diferente das outras, dobra antiga, quase desfeita, como se tivesse sido aberta e fechada muitas vezes, o Onofre tinha escrito sobre o Zacarias. O Zacarias sabia do poço. Foi ele quem me contou. Disse que o poço tinha sido aberto por um homem chamado Feliciano, escravo liberto que ficou nessa terra depois da abolição e que plantou aqui a vida inteira. Feliciano deixou alguma coisa no poço antes de morrer. Não sei o que. O Zacarias não sabia ou não quis dizer. Mas o Zacarias tinha medo do poço. Dizia que o que estava lá embaixo não era para qualquer um, que a terra escolhe quem pode saber. Quando ele me vendeu a propriedade, a única condição que ele colocou foi essa: não abra o poço para ninguém que venha cobrar. Eu fechei o caderno devagar. Não abra o poço para ninguém que venha cobrar. O Aristarco tinha olhado para o poço com reconhecimento. O Aristarco tinha vindo cobrar. Foi por volta da meia-noite que eu ouvi o carro. Eu não estava dormindo. Estava deitada de olho aberto no escuro, ouvindo o rancho respirar ao redor de mim. E então ouvi o motor longe, na estrada de chão, e o coração foi para cima antes que eu entendesse por quê. Levantei sem ligar o lampião. Fui até a janela do quarto que dava para o lado da estrada. Com a lua cheia que tinha saído depois da meia-noite, eu conseguia ver a estrada como uma fita branca entre o capim escuro. A caminhonete branca estava parada na beira da estrada, a uns 300 metros do portão, com os faróis apagados. Parada, quieta. Eu fiquei olhando. Ela ficou parada. 5 minutos, 10 minutos. Não contei direito. O suficiente para eu sentir um suor frio na nuca, apesar do calor da noite. O suficiente para minha mão apertar a madeira da janela com uma força que deixou marca na palma. Não me mexi. Não fui acordar os filhos. Não fiz nada, porque aprendi que tem hora que a melhor coisa que a gente pode fazer é não fazer nada. Ficar quieta, ficar firme, deixar o outro perceber que você viu e que não saiu do lugar. Depois de uns 15 minutos, os faróis acenderam. A caminhonete foi embora. Eu fiquei na janela até o barulho do motor sumir completamente. Depois fui até o quarto dos filhos, encostei a porta, vi os dois dormindo. Elton com o braço para fora da cama, do jeito que sempre dormiu desde criança. Nair enrolada no lençol até a orelha. Voltei para o meu quarto. Sentei na beira da cama. As mãos estavam tremendo. Não de medo. Ou não só de medo. De raiva. Aquele tipo de raiva que é mais antiga do que a situação que a provocou. Raiva de todas as vezes que alguém achou que podia me intimidar com tamanho e com papel e com carro caro e com o pressuposto de que mulher sozinha de meia-idade não tem recurso, não tem argumento, não tem onde se firmar. Eu fechei as mãos até pararem de tremer. Respirei fundo e tomei a decisão que mudou tudo. Na manhã seguinte, eu ia procurar os mais velhos da cidade. Ia perguntar sobre o Feliciano. Ia perguntar sobre o poço. Ia entender o que estava enterrado naquela terra antes que qualquer outro homem de caminhonete branca e sorriso de dente chegasse tentando comprar o que não era para ser vendido. E ia entender por que minha mãe tinha prometido voltar e nunca tinha voltado. Porque agora eu sabia que as duas coisas eram a mesma coisa. O segredo do rancho e o segredo da minha família eram a mesma coisa, e estava na hora de abrir. A cidade de Cristalândia do Piauí tem uma praça com um coreto que ninguém usa,
uma igreja de fachada branca, com a tinta descascando nas beiradas, e um mercadinho que vende de tudo desde farinha até remédio de farmácia. Tem também uma rua que os moradores chamam de Rua do Fundo, que não aparece em mapa nenhum, porque é mais beco do que rua, estreita, de paralelepípedo irregular, com casas de porta e janela que se abrem direto para a calçada sem quintal aparente. Foi nessa rua que o Teófanes me levou. Eu tinha pedido a ele de manhã cedo, quando ele parou na frente do rancho com um saco de ração que eu não tinha pedido, mas que ele trouxe assim mesmo, do jeito que gente boa do interior tem de aparecer com o que você precisa antes de você saber que precisa. Teófanes, eu disse, enquanto ele descarregava o saco do caçamba. Quem é a pessoa mais velha dessa cidade que conhece a história das propriedades antigas da região? Ele parou. Me olhou debaixo do chapéu. Por quê? Porque eu preciso saber de onde vem o rancho que eu herdei. A história de verdade, não a do cartório. Ele ficou quieto por um momento, aquele silêncio de homem do campo que pensa antes de falar e fala menos do que pensa. Depois assentiu uma vez devagar. Então, é a Dona Perpétua que você precisa. Dona Perpétua Nascimento dos Santos tinha 91 anos e a memória mais organizada que eu já encontrei numa pessoa viva. Morava numa casa pequena na Rua do Fundo, casa de adobe igual à do rancho, mas com uma diferença que saltava aos olhos. Era viva, tinha vaso de planta na janela, tinha uma cortina de chita amarela se mexendo no vento da manhã, tinha um cheiro de café passado que saía pela fresta da porta entreaberta e chegava até a calçada como um convite. A Dona Perpétua me recebeu sentada numa cadeira de palha, no corredor da casa, com um terço na mão esquerda e um copo de água na direita, como se já soubesse que alguém ia aparecer e tivesse se preparado. Era pequena, dobrada pelo tempo, com um rosto que tinha tantas rugas que as rugas tinham rugas, mas os olhos eram jovens, pretos e acesos e diretos. Me olhou de cima a baixo quando entrei. Você é da família do Onofre, ela disse. Não foi pergunta. Sou sobrinha neta. Herdei o rancho. E sei quem você é. Ela apontou para um banco encostado na parede. Senta. Sentei. O Teófanes ficou do lado de fora, encostado na caminhonete, com o chapéu sobre o rosto, descansando com a sabedoria de quem sabe que certas conversas não são para todo mundo. Dona Perpétua começou a falar do jeito que os velhos falam quando finalmente encontram o ouvido certo. Sem rodeio, sem ordem cronológica perfeita, mas com uma lógica interna que vai se revelando conforme a história anda. Ela sabia sobre o Feliciano. Sabia tudo. Feliciano Benedito da Terra, ela disse, e pronunciou o nome com um cuidado que me fez entender que era nome que merecia cuidado. Ele era daqui. Nasceu escravo aqui mesmo nessa região, numa fazenda que não existe mais. Quando veio a abolição, ele tinha uns 30 anos e não tinha para onde ir, que é o que acontecia com a maioria. Liberdade sem terra é fome com outro nome. Ela tomou um gole de água. O terço ficou quieto na mão. Mas o Feliciano era homem de recurso, não de dinheiro, de recurso. Sabia de coisas, sabia de plantas, sabia de terra, sabia de água. Era o tipo de homem que chega num lugar, finca o joelho no chão e escuta o que a terra diz. Ela me olhou. Você entende o que eu estou dizendo? Entendo, eu disse. E entendia de verdade. Ele achou aquela terra que hoje é o rancho do seu Onofre caminhando. Simplesmente caminhando depois que foi liberto, sem destino certo. Disse que parou ali porque a terra chamou e começou a cavar o poço antes de fazer qualquer outra coisa. Antes da casa, antes do roçado, antes de tudo. Ela pausou. As pessoas da cidade estranharam. Perguntaram por que começava pelo poço. Ele disse que não tinha sentido construir nada em cima de um lugar antes de saber o que esse lugar guardava por baixo.
Eu senti aquilo na espinha. O poço foi o primeiro. Antes da casa, antes do galpão, antes de qualquer coisa que eu construí aqui, o poço já estava. Mas o Onofre tinha escrito que o poço já estava quando ele chegou, que ninguém sabia quem tinha aberto. Mas Dona Perpétua, eu disse devagar, o Onofre escreveu no caderno dele que o poço já estava quando ele chegou, que os mais velhos diziam que sempre esteve. Ela me olhou com aqueles olhos jovens no rosto velho e sorriu, um sorriso pequeno, de quem guarda a melhor parte para depois. É que o Feliciano ficou nessa terra até morrer, e os filhos ficaram, e os netos, e quando o último da família foi embora para a cidade, para São Paulo, para onde foi, o poço ficou. E quem chegou depois não sabia de onde vinha. O tempo apagou o nome. Ficou só o poço. Ela abriu as mãos num gesto simples, como quem explica uma coisa óbvia. A memória da terra dura mais do que a memória das pessoas. Eu engoli seco. O que o Feliciano deixou no poço? Dona Perpétua ficou quieta por um momento. Lá fora, um carro passou na rua maior. O barulho do motor entrando pelo beco e saindo. O terço voltou a se mover na mão dela devagar, um grão depois do outro. Você já ouviu falar em quilombo de água? Ela perguntou. Eu balancei a cabeça negativamente. No tempo da escravidão, existia quilombo de terra. Você sabe, gente que fugia, que se escondia no mato, que construía comunidade onde o Senhor não alcançava. Ela olhou para o teto por um momento, como se estivesse lendo alguma coisa escrita lá. Mas tinha outro jeito de guardar liberdade. Não de fugir, de enterrar. O Feliciano e outros que eram como ele. Homens e mulheres que tinham sido tirados de lugar, que tinham perdido nome, família, língua. Eles guardavam memória do jeito que podiam. Em objetos, em terra, em água. Ela se inclinou um pouco para frente. O Feliciano desceu naquele poço e deixou lá embaixo um registro. Não sei bem o que, ninguém sabe mais, os que sabiam foram morrendo, mas era alguma coisa que representava de onde ele veio, alguma coisa que provava que ele tinha existido antes de ser escravo, que tinha nome antes do nome que o Senhor deu, que tinha história antes da história que a escravidão fez. Eu senti algo apertar no peito. E o Zacarias, eu disse, o antecessor do Onofre. Ele sabia disso? O Zacarias sabia. O tom da Dona Perpétua ficou mais seco. E queria tirar o que estava lá para vender. Tinha um colecionador, de Teresina, que pagava bem por artefato de escravo liberto. Ela pronunciou artefato com um desgosto visível, como se a palavra em si fosse uma ofensa. Mas o Zacarias tinha medo. Entrou no poço uma vez e não conseguiu chegar até o objeto. Disse que a água subia quando ele descia, que o poço não deixava. Eu lembrei da água se movendo como um pulso quando eu tinha me debruçado na borda. Lembrei da água quieta quando eu desci. Então vendeu a terra para o Onofre, eu disse. Vendeu, com uma condição. Ela me olhou. Que o Onofre nunca entregasse o poço para ninguém que viesse cobrar. O mesmo que estava no caderno, as mesmas palavras. Dona Perpétua, eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. O sobrinho neto do Zacarias, um homem chamado Aristarco. Ela assentiu antes de eu terminar. Ele apareceu. Apareceu. E quer a terra. Quer a terra. Eu hesitei. E acho que sabe do poço. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a expressão era de uma mulher que esperava por essa notícia faz tempo e não ficou contente de ter razão. O Aristarco é igual ao pai, que era igual ao avô, que era filho do Zacarias. Ela falou devagar. Gente que herda rancor junto com o sobrenome. Ele não quer a terra por causa da terra. Quer porque o bisavô dele passou a vida inteira com raiva de ter vendido aquele poço e não ter conseguido o que estava dentro. Ela olhou para mim. Mas você desceu, não foi pergunta. Eu olhei para ela. Como a senhora sabe? Porque você está aqui fazendo as perguntas certas. Ela sorriu de novo, aquele sorriso pequeno.
Quem desce e não encontra nada, volta para casa com medo e vai embora. Quem desce e encontra, fica com perguntas. Ela inclinou a cabeça. O que você achou lá dentro? Eu contei. A lata, o dinheiro velho, a fotografia. Quando eu mencionei a fotografia, a dona Perpétua parou de mover o terço. A fotografia de quem? Ela perguntou com uma quietude repentina que pesou no ar. De uma mulher jovem, com um homem na frente da casa. A mulher era minha mãe, a Hermínia. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios anteriores. Dona Perpétua baixou o copo de água na bandeja ao lado com um cuidado excessivo, como se precisasse ocupar as mãos enquanto organizava alguma coisa por dentro. Sua mãe veio aqui, ela disse por fim. Eu sei. Onofre escreveu que ela esteve no rancho e prometeu voltar. Ela prometeu mais do que isso. Dona Perpétua me olhou com uma seriedade que me fez sentar mais reto no banco. Sua mãe, quando era jovem, veio com o Onofre até o rancho, numa época em que o Aristarco Velho, o pai desse que apareceu para você, estava tentando tomar a terra pela segunda vez. Sua mãe era mulher de fibra, a Hermínia. Ajudou o Onofre a reunir os documentos, a ir ao cartório, a garantir que o registro ficasse em ordem. Ela ficou semanas aqui. Eu senti os olhos arderem. A minha mãe, aquela mulher séria e fechada que eu conheci, que nunca falava sobre o passado, que guardava tudo dentro, ela tinha estado aqui, tinha lutado por esta terra, tinha conhecido este poço. Por que ela nunca me contou? Eu disse, e a voz saiu partida de um jeito que eu não planejei. Dona Perpétua me olhou com uma compaixão que não era pena, era reconhecimento, de mulher para mulher, de quem já carregou coisa que não cabia em palavra. Porque ela foi embora grávida, ela disse. E ter filho muda o que a gente acha que é seguro contar. O chão sumiu debaixo de mim por um segundo. Grávida. De você, minha filha. Eu não sei quanto tempo fiquei sentada naquele banco sem falar. A Dona Perpétua não me apressou. Ficou quieta com o terço, deixando o silêncio fazer o trabalho que ele precisava fazer. Lá fora, o sol tinha subido e o calor do meio-dia começava a entrar pelo beco em ondas lentas. Eu tinha nascido nessa terra, não no rancho. Minha mãe tinha ido embora antes de eu nascer, mas eu tinha sido concebida aqui. Minha história tinha começado aqui antes de eu ter história. A promessa que minha mãe não tinha cumprido não era só voltar ao lugar, era me trazer, era me mostrar de onde eu vinha. Era me apresentar a esta terra que tinha guardado a memória de um homem liberto e a memória da nossa própria família dentro do mesmo poço velho, e ela não tinha conseguido. A vida tinha chegado na frente, como a vida tem o costume de fazer. Dona Perpétua, eu disse quando consegui falar de novo. O que eu faço com o que está no poço? Ela me olhou por um longo momento. Você já sabe, ela disse simplesmente. E era verdade. Eu já sabia. Na volta para o rancho, no silêncio da caminhonete do Teófanes, com o sol do meio-dia transformando a estrada de chão numa fita que brilhava e a poeira vermelha levantando atrás de nós como uma cauda, eu segurei a fotografia da minha mãe jovem com as duas mãos no colo. Ela estava rindo, aquele riso solto e inteiro que eu nunca tinha visto nela de perto. Ela tinha estado aqui feliz, tinha estado aqui inteira. Tinha carregado essa alegria dentro dela a vida toda, guardada no mesmo lugar onde guardava as outras coisas que não sabia como contar. E tinha me mandado de volta, sem saber, sem planejar, do jeito que as promessas não cumpridas encontram outro jeito de se cumprir. Eu era a volta dela, eu era a promessa cumprida com atraso. O Teófanes não falou nada o caminho todo. Mas na hora em que parou na frente do rancho e eu desci, ele disse sem me olhar, sem tirar o chapéu dos olhos. A Dona Perpétua não conta a história do Feliciano para qualquer um. Eu sei, eu disse. Então você já sabe o que isso significa. Entrei no rancho com a fotografia na mão e o coração pesado do jeito bom. Pesado de coisa que finalmente encontrou o lugar certo para pousar.
Naquela tarde eu sentei com meus filhos na cozinha. Não tinha planejado como ia falar. Não tinha ensaiado. Pus a fotografia no meio da mesa. Pus o caderno do Onofre ao lado. Pus a carta do galpão aberta na página onde ele escrevia sobre a Hermínia e deixei os dois lerem sem interromper. O Elton leu rápido, do jeito dele, com aquela testa franzida de quem processa antes de sentir. A Nair leu devagar, movendo os lábios um pouco nas partes mais difíceis. E quando chegou na parte da fotografia, pegou o papel com as duas mãos como se fosse coisa frágil. Essa é a vovó, ela disse, com uma voz pequena. É, ela era bonita. Era. Ficamos em silêncio por um momento. O fogão de lenha estava apagado e o calor da tarde entrava pela janela da cozinha em ondas pesadas que faziam o ar tremer levemente. O Elton fechou o caderno, me olhou. Mãe, esse homem vai voltar. Vai. E aí? Eu juntei os papéis devagar, alinhei as bordas, coloquei de volta na ordem que tinha tirado. Aí a gente vai estar aqui. Ele voltou na manhã seguinte, dessa vez sem o homem largo. Sozinho, o que era mais preocupante do que a companhia. Gente que vem sozinha para esse tipo de conversa, ou está muito confiante, ou está mudando de estratégia, e qualquer uma das duas coisas pedia atenção. A caminhonete branca parou no terreiro de frente. Eu estava no terreiro esperando, de pé ao lado do poço, com as mãos nos bolsos do avental. Tinha pedido para o Elton ficar dentro de casa com a Nair. O Elton não gostou. Ficou na soleira da porta com os braços cruzados, que era o meio termo que encontramos. O Aristarco desceu da caminhonete com a mesma pasta de couro. Mas dessa vez, o sorriso de dente não estava no lugar. Vinha com uma expressão diferente, mais direta, mais cansada, como quem desistiu da negociação educada e veio com a intenção real. Caminhou até mim. Parou a uns 3 metros. Os olhos foram para o poço antes de virem para mim, e dessa vez ele não escondeu. Ficou olhando para o poço por uns segundos abertos, com uma expressão que misturava cobiça com alguma coisa que eu só consegui chamar de inveja. Não de mim, mas do poço, da relação que o poço tinha comigo que não tinha com ele. Dona Valdirene, ele disse, eu vim com uma proposta melhor. Não quero, ele piscou. Não esperava que eu cortasse tão rápido. A senhora nem ouviu. Não preciso ouvir. Eu mantive a voz no mesmo tom, não alto, não agressivo, firme. Conversei com minha advogada. O processo que o senhor tem em Teresina é fraco, e o senhor sabe que é fraco. O testamento do meu tio-avô é válido, a documentação está em ordem, e se o senhor quiser levar isso adiante, vai gastar dinheiro e tempo numa coisa que não vai ganhar. Ele abriu a boca, fechou. Além disso, eu continuei, conversei com pessoas desta cidade, pessoas que conhecem a história desta terra muito antes do seu bisavô aparecer nela. E sei por que o senhor quer esta propriedade. Alguma coisa passou no rosto dele, rápida como uma nuvem na frente do sol. A senhora não sabe de nada, ele disse, e pela primeira vez a voz perdeu o verniz. Sei do Feliciano, eu disse. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que só acontece quando um nome diz mais do que qualquer explicação. O nome do Feliciano pousou entre nós no terreiro quente como uma pedra jogada em água parada, e os círculos foram se abrindo. O Aristarco ficou parado. Os olhos foram pro poço de novo. E eu entendi naquele momento uma coisa que a dona Perpétua não tinha precisado dizer em palavras. O Aristarco sabia da história. Sabia do Feliciano, sabia do registro guardado no poço, sabia que aquele objeto tinha um valor que não era de dinheiro, mas que podia ser convertido em dinheiro por gente que não entende a diferença entre valor e preço. E carregava essa ambição como herança, passada de pai para filho como se fosse direito, como se o fato de o Zacarias ter tentado e não conseguido criasse uma dívida que os descendentes precisavam cobrar. O que está naquele poço, eu disse com cuidado, com cada palavra no lugar certo, não pertence ao Senhor.
Não pertenceu ao seu bisavô. Não vai pertencer nunca. Não porque é meu, é que não é meu também. É de um homem que não tem mais ninguém no mundo para guardar a memória dele e que guardou ele mesmo da única forma que encontrou naquela água. Eu parei. O senhor não vai levar. O Aristarco me olhou por um longo momento. Eu segurei o olhar. Lá na soleira da porta, eu podia sentir o Elton parado, quieto, me cobrindo sem precisar se mover. O calor do meio-dia era pesado como lona molhada. Uma cigarra começou a cantar do alto do pé de manga, aquele som agudo e constante que parece que vai explodir e nunca explode. A sombra do Aristarco caía no chão vermelho em direção ao poço, como se o corpo dele quisesse chegar onde a pessoa não ia. Ele fechou a pasta de couro. "A senhora está cometendo um erro", ele disse. Mas a voz tinha mudado. Ainda tinha ameaça, mas era uma ameaça menor, encolhida, de quem já sabe que perdeu o terreno alto. "Pode ser", eu disse, "mas é meu erro para cometer." Ele ficou mais um momento parado, olhando para o poço com aquela expressão de coisa não resolvida que ele ia carregar embora, junto com a pasta e com o sobrenome pesado. Depois virou. Caminhou até a caminhonete. Abriu a porta. Antes de entrar, parou com a mão na maçaneta e falou sem me olhar em voz baixa, quase para ele mesmo. "Meu bisavô dizia que aquele poço tinha maldição." "O seu bisavô", eu disse, tinha medo do que não conseguia comprar. Ele entrou na caminhonete, saiu. A poeira vermelha levantou e foi embora com ele. Eu fiquei parada no terreiro até o barulho do motor virar silêncio. Depois, virei para o Elton, que estava na soleira com uma expressão que eu não sabia nomear. Orgulho misturado com aquele susto de filho que vê a mãe ser maior do que esperava. "Acabou?" ele perguntou. "Acabou", eu disse. Mas não era sobre o Aristarco que eu estava falando. Naquela noite, depois do jantar, depois que os filhos foram dormir, eu fui até o terreiro pela última vez. O céu estava cheio de estrela daquele jeito que só existe longe de cidade, quando não tem luz elétrica competindo. Um céu tão carregado que parecia que ia ceder, que a abóbada ia abrir e aquele rio de luz branca ia descer em cima de tudo. A Via Láctea estava visível, aquela faixa leitosa e densa que a gente esquece que existe quando passa a vida debaixo de lâmpada. Eu fui até o poço. Pus as duas mãos na tampa, e desta vez não foi com pressa, não foi com medo, não foi com a urgência da manhã escura ou da chuva forte. Foi com calma, com o tipo de calma que vem depois que a tempestade passou e a gente fica em pé e olha para o estrago e descobre que sobreviveu. Levantei a tampa devagar, o cheiro veio outra vez, terra molhada, pedra antiga, aquele fundo de coisa viva e preservada. Eu me ajoelhei na beira e olhei para dentro. A água lá embaixo refletia as estrelas. Eu não tinha esperado por isso. Fiquei parada olhando por um tempo que não sei medir, aquele espelho fundo e escuro, com as estrelas dentro, cada ponto de luz tremulando levemente, com o movimento imperceptível da água, o céu inteiro duplicado lá no fundo, como se o poço fosse uma passagem, um portal entre o que está em cima e o que está guardado embaixo. Pensei no Feliciano. Pensei nele, cavando esse poço sozinho, com as mãos que a escravidão tinha marcado, mas não tinha vencido, descendo pedra por pedra, com a paciência de quem sabe que está fazendo alguma coisa que vai durar mais do que ele mesmo. Pensei nele descendo com o objeto. Fosse lá o que fosse, eu nunca ia saber ao certo, e encaixando no suporte de madeira que ele próprio tinha prendido na parede de pedra, deixando lá, cobrindo com a tampa, sabendo que um dia alguém ia descer e encontrar, e que esse alguém ia ser o certo, porque a terra escolhe quem pode saber. Pensei na minha mãe jovem, rindo na frente dessa mesma casa, com a barriga ainda não aparente me carregando dentro. Ela tinha estado aqui, tinha olhado para esse poço, tinha ido embora com uma promessa que a vida não deixou cumprir. Mas a terra esperou. O poço
guardou. E eu vim. Tirei o envelope do bolso do avental. O envelope com a segunda carta do Onofre, a que eu tinha achado na caixa do galpão. Tinha trazido sem saber bem porquê. Agora eu sabia. Abri pela última vez. Li a última linha. A força que você acha que não tem, já está em você. Dobrei o envelope. Olhei para o poço. Depois fiz uma coisa que não tinha planejado, que saiu de um lugar em mim que eu não sabia que existia até aquele momento. Comecei a falar. Em voz baixa, quase sussurro, mas em voz não no pensamento, não na cabeça, em voz porque algumas coisas precisam ser ditas em voz para serem reais. Falei para o Feliciano. Disse que eu sabia o nome dele. Disse que eu sabia que ele tinha existido antes de qualquer nome que o Senhor tivesse dado a ele. Disse que a terra que ele tinha plantado com as próprias mãos ainda estava ali, que o poço que ele tinha aberto ainda estava de pé, que a memória que ele tinha guardado na água tinha chegado até mim e que eu ia tomar conta. Não sei se isso é loucura, não sei se é fé. No campo a gente não separa muito bem essas duas coisas. Às vezes, a fé é a única forma de sanidade disponível. Depois falei para minha mãe. Disse que eu tinha chegado, que ela não precisava mais carregar aquela promessa. Que eu tinha visto o riso dela na fotografia e que eu ia guardar aquele riso dentro de mim como se fosse meu também, porque era. Disse que eu entendia agora por que ela era daquele jeito fechado e guardado. Porque tinha deixado a parte mais aberta dela neste lugar e não tinha encontrado jeito de buscar de volta. Disse que eu tinha buscado por ela. Disse que estava em casa. A água lá dentro do poço se moveu. Aquele mesmo pulso de antes, uma ondulação que começou no centro e foi se abrindo em círculos, devagar, como uma respiração. As estrelas refletidas tremularam e se reorganizaram. Eu não fugi dessa vez. Fiquei olhando até os círculos sumirem e a água ficar quieta de novo. Depois fechei os olhos. O vento no capim fez aquele som de sempre, aquele farfalhar baixo e constante que é a voz do campo quando não tem mais nada a dizer, só a presença. Os grilos cantavam em volta, aquela oração coletiva sem palavra. O cheiro da terra, depois do calor do dia, tinha aquela qualidade de coisa que descansou e respira. Eu respirei junto. Não vendi o rancho. Isso já ficou claro, eu sei. Mas preciso dizer de outra forma. Preciso dizer com o peso certo. Não fiquei por teimosia, não fiquei por falta de opção, não fiquei porque tinha medo do que ia acontecer se fosse embora. Fiquei porque pela primeira vez em muitos anos eu estava num lugar onde o chão debaixo dos meus pés tinha uma história que era minha também. E eu não sabia mais simular que isso não importava. A doutora Sueli tratou do processo do Aristarco. Demorou meses, custou energia que eu não tinha sobrando, mas o testamento do Onofre era sólido como a pedra do poço e o Aristarco não tinha base legal real. Tinha só o rancor herdado e a esperança de que eu fosse mais fácil de mover do que fui. No final, desistiu. Não me mandou recado, não veio se despedir, não pediu desculpa, simplesmente sumiu, que às vezes é o melhor encerramento que uma história dessas oferece. O Elton ficou. Isso foi a surpresa maior. Meu filho de 20 anos, que eu esperava que fosse embora assim que a situação se resolvesse, que eu tinha me preparado para deixar ir, porque filho não é para ficar preso na vida da mãe. Mas o Elton ficou. Começou a trabalhar a terra com uma seriedade que me surpreendeu. Foi atrás do que não sabia. Perguntou para o Teófanes, perguntou para vizinhos de propriedade. Leu o caderno do Onofre do começo ao fim 3 vezes. A terra respondeu a ele do mesmo jeito que tinha respondido ao Feliciano, que tinha respondido ao Onofre, com aquela generosidade quieta de lugar que reconhece quem chegou de verdade. A Nair ficou até o final do ano e depois voltou para São Luís, que era onde a vida dela estava esperando. Voltou diferente, mais quieta, mais firme, com uma raiz que ela não tinha antes.
Visita sempre que pode, e quando chega no rancho, ela vai direto para o pé de goiaba do fundo do quintal, como se precisasse tocar naquele chão específico para confirmar que ainda está ali. Eu entendo. O objeto do Feliciano está no poço. Continua lá. Eu nunca subi com ele. Pensei, claro que pensei. Desci outra vez, naquele primeiro mês, com mais calma, e com o Elton me segurando pela corda na beira, e peguei a lata de novo, e abri com cuidado, e olhei o que estava dentro. Era uma conta de colar. Uma só. De um material que eu não soube identificar. Não era plástico, não era metal, não era osso do que eu conheço. Era escura, quase preta, com um brilho interno que aparecia quando a luz pegava num ângulo certo. Um brilho que era mais como memória de luz do que luz de verdade. Pequena como a ponta do meu dedo mindinho. Segurei na mão fechada por um tempo. Depois, coloquei de volta na lata. Depois, desci a lata de volta para o suporte de madeira na parede do poço. Porque a dona Perpétua tinha dito que o Feliciano deixou um registro. E registro não é tesouro. Registro é testemunho. É a diferença entre guardar uma coisa porque vale dinheiro e guardar porque vale verdade. E verdade guardada no lugar certo continua verdade. Verdade arrancada do lugar e levada para outro lugar vira só objeto. Eu não queria o objeto. Eu queria entender o que ele significava no lugar onde estava. E entendi. Tem uma última coisa que eu preciso contar. Tem uma coisa que ainda não sei se foi real ou se foi meu cansaço, meu luto, minha solidão de anos, se desfazendo numa noite de estrela aberta no Piauí. Não vou decidir isso por você. Cada um que escuta essa história decide sozinho o que acredita. Foi umas 3 semanas depois que o Aristarco foi embora de vez. Uma noite de lua nova, o céu mais escuro do que de costume, sem vento, um calor parado que fazia o ar parecer sólido. Eu estava dormindo de verdade, aquele sono fundo de quem trabalhou o dia inteiro com o corpo, quando acordei de repente. Não foi barulho, não foi pesadelo. Foi como se alguém tivesse pousado a mão no meu ombro com leveza, do jeito que acorda sem assustar. Eu abri os olhos no escuro e senti um cheiro que não tinha explicação nenhuma dentro daquela casa fechada naquela noite sem vento. Cheiro de terra recém-cavada e de alguma coisa floral que eu não conhecia. Qualquer flor que não era do rancho nem da região, qualquer flor de outro lugar e de outro tempo. Durou uns 30 segundos. Depois foi embora. Eu fiquei deitada de olho aberto por um tempo, com o coração batendo manso, sem medo. E isso foi o que me surpreendeu mais, a ausência de medo. Era como se alguma coisa tivesse passado pela casa para verificar se estava tudo bem, para ver se eu tinha ficado, para confirmar que a promessa estava sendo cumprida. Fechei os olhos. Dormi. De manhã, o Elton veio tomar café com uma expressão meio estranha. "Mãe", ele disse, pondo a caneca na mesa, "você sentiu aquele cheiro ontem à noite?" Eu olhei para ele. Senti. Ele assentiu uma vez devagar. Não perguntou mais nada. Eu não expliquei mais nada. Tem coisas que são de quem viveu e que perdem alguma coisa essencial quando passam pelo filtro da explicação. Eu aprendi isso aqui, nessa terra, nesse rancho esquecido, que não estava esquecido coisa nenhuma. Estava esperando. Sempre esteve esperando. Hoje eu tenho 58 anos e acordo todo dia antes do sol. Não porque a vida me obriga, porque eu quero. Porque essa hora entre a noite e a manhã pertence a mim e à terra de um jeito que não pertence a mais ninguém. E eu aprendi a não desperdiçar o que é meu. Tomo café no terreiro, em pé, com o copo quente nas mãos e o capim ainda molhado de sereno à minha frente. Vejo o céu abrir devagar naquela sequência de cores que eu nunca aprendi a descrever direito. O roxo que vira cinza, que vira azul, que vira o dourado do sol chegando sem pedir licença. E todo dia, antes de começar qualquer coisa, eu paro um momento na beira do poço. Não abro, não desço, só paro.
Coloco a mão na tampa de madeira velha e fico ali por um instante com aquele frio de profundidade subindo pelo braço, aquele frio de lugar que guarda coisa importante e sabe disso. É um jeito de dizer bom dia. É um jeito de dizer que ainda estou aqui. É um jeito de cumprir, um dia de cada vez, uma promessa que não foi minha no começo, mas que é minha agora. A promessa de que essa memória não vai se perder, de que esse nome não vai sumir, de que esse poço vai continuar guardando o que precisa ser guardado até que alguém ainda mais novo do que eu venha e entenda e fique. A terra escolhe quem pode saber. Eu fui escolhida sem saber e fiquei. Não sei dizer se o que aconteceu no Rancho das Três Pedras tem explicação. Sei que aconteceu. Sei que minha mãe esteve aqui antes de mim e que o lugar guardou a memória dela até eu chegar. Sei que um homem chamado Feliciano abriu um poço com as próprias mãos num tempo que não respeitava as mãos dele, e que aquele poço está de pé até hoje. Sei que a terra tem uma forma de fidelidade que a gente não ensina e não aprende, só reconhece quando está pronta. Sei que cheguei aqui querendo vender e fui ficando sem perceber, um dia de cada vez, como raiz que não faz barulho, mas vai fundo. E sei que quando eu for embora daqui, do jeito que todo mundo vai embora de tudo no final, esse poço vai continuar, guardando, esperando a pessoa certa que ainda está por vir.